Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. Eu sempre preferi dirigir de madrugada. Trânsito leve, menos gente estressada, só o motor do táxi e as ruas vazias. Por anos foi assim, até a noite em que percebi que silêncio demais nem sempre é paz. Algumas regiões ficam diferentes depois das 3 da manhã. A Zona Norte, por exemplo, bairros antigos, prédios abandonados, aquele tipo de lugar onde ninguém caminha sozinho, mesmo de dia. Mas taxista não escolhe corrida. Quem escolhe é a chamada. Tudo começou quando o rádio do táxi chiou de um jeito estranho. Não era operador, nem aviso de sistema. Foi só uma voz baixa. Táxi, Rua da Consolação, 1182. Urgente. Não apareceu na tela, não entrou como corrida oficial. Nenhuma identificação. Chamei a central, silêncio. Mesmo assim, fui. Quando cheguei, havia um prédio antigo, apagado, janelas cobertas. Na calçada, uma mulher pálida, imóvel, de cabeça baixa. Não parecia alguém esperando o táxi. Só entrou, sem olhar para mim, sentou no banco traseiro como se já soubesse onde devia estar. "Para onde a senhora vai?" Perguntei. A voz dela parecia arranhada. Hospital Santa Cecília. Aquilo me travou. O hospital estava fechado há anos, depois de um incêndio que matou pacientes e funcionários. Nunca reabriu. Disse que o lugar não funcionava mais, mas ela respondeu: "Eu sei. É para lá mesmo." Eu devia ter recusado, mas continuei dirigindo. Durante o trajeto, ela não falou nada. Eu só confirmava pelo retrovisor que ainda estava lá, sempre imóvel, segurando algo no colo. O cabelo parecia cada vez mais molhado, como se estivesse pingando sem molhar o banco. Ao chegar em frente ao hospital, a rua estava morta. Nenhum sol, nenhuma luz. Antes que eu avisasse o valor, olhei pelo espelho, ela não estava mais lá. O banco ficou vazio, mas molhado. A porta não abriu. O taxímetro marcava R$ 13,33 e não desligava, mesmo após eu apertar o botão. O rádio voltou a chiar. Não era voz, era uma respiração lenta, pesada, perto demais do microfone. 7 segundos. Depois, silêncio total. O banco secou como se nunca tivesse sido tocado. Fui embora sem olhar para trás, acelerando até chegar em casa. Só voltei a trabalhar 3 dias depois. Contei por alto no ponto de táxi. Um dos motoristas, o mais velho, ficou pálido quando falei do hospital. Disse que, antes do incêndio, uma moça foi internada depois de um acidente de táxi. Ficou dias agonizando, chamando por um carro que nunca chegava. Morreu no quarto. E, quando o fogo começou, ela estava lá dentro, ninguém conseguiu tirar. Ele me perguntou: "Ela falou o nome dela? Ou só o destino?" Respondi que só pediu destino. Ele disse: "Se alguém pedir corrida para lugar que não existe mais, você não vai." Eu não respondi. Porque sei que ela pode chamar de novo. E, se o rádio falar sem registro, sem nome, talvez não seja interferência. Talvez seja uma corrida que ainda está tentando terminar. Relato 2. Eu já ouvi de tudo trabalhando como taxista, mas ninguém acredita quando digo que a coisa mais perigosa da madrugada não são assaltos, acidentes ou passageiro bêbado. O que realmente assusta é o que aparece quando não deveria existir. E não falo de gente. Falo de presenças que não deveriam estar ali, mas estão, e entram no carro como se tivessem direito. Era uma noite comum. Sexta-feira, pouco depois das 2 da manhã, e a cidade já começava a esvaziar. Eu fazia ponto perto da rodoviária, porque sempre tem alguém chegando tarde, carregando mala, com pressa de ir embora. Mas naquela noite, o movimento estava estranho. Carros passando mais rápido que o normal, pedestres apressados, como se todo mundo estivesse tentando sair dali antes de algo acontecer. Eu estava quase encerrando o turno quando o rádio tocou: "Corrida na Avenida dos Andradas, número 940. Não estava longe. Aceitei sem pensar. O endereço ficava perto de um viaduto famoso, desses que ficam iluminados mas sempre com um clima sombrio, como se a luz não conseguisse espantar o que mora no escuro. Quando cheguei, não vi ninguém. O ponto exato do endereço ficava em frente a uma loja fechada, com porta de aço baixada e as paredes grafitadas. Nenhuma movimentação. Eu já ia cancelar a corrida quando alguém bateu no vidro da janela do passageiro. Era um homem. Alto,
magro, pele muito clara e roupa social antiga, como terno que não se usa mais. Ele abriu a porta de trás e entrou sem pedir permissão, sem perguntar tarifa, sem hesitar, como quem pega táxi há 30 anos e sabe exatamente o que fazer. Boa noite, falei, tentando ser educado. Para onde vamos? Ele demorou um pouco para responder. Estava olhando pela janela, como se ainda não tivesse certeza de que estava dentro do carro. Rodovia MG 020, quilômetros 37, disse, devagar, como se estivesse escolhendo as palavras. Eu estranhei. O trecho que ele citou é um lugar meio isolado, sem iluminação, sem comércio. Região de estrada antiga e bairros afastados. Perguntei se era algum sítio, casa de família, evento. Ele respondeu. É só me deixar lá. A voz dele era diferente. Seca, sem emoção, sem cansaço, sem pressa. Quase como se estivesse sendo lida, e não falada. Comecei a corrida. Conforme nos afastávamos do centro, a cidade parecia sumir mais rápido do que o normal. A rua ficava cada vez mais escura, mas o que me incomodava mesmo era o cheiro dentro do carro. Não entrou quando ele sentou. Ele surgiu depois. Um cheiro de couro velho, mofo úmido, como gaveta fechada de móvel antigo. Olhei pelo retrovisor. Ele estava imóvel, olhando para frente, sem piscar. Os olhos eram estranhos, não brilhavam com o reflexo da rua, como acontece naturalmente. Era como se absorvessem a luz, em vez de refletir. Tentei puxar conversa, coisa de taxista para sentir o passageiro. O senhor mora por lá? Visita alguém? Ele só respondeu. Estou voltando. Esse voltando ficou ecoando na minha cabeça. Voltando de onde? Voltando para quê? Mas a pior parte foi que ele disse isso sem virar o rosto, sem mexer o corpo. Era como se só a voz funcionasse, como se o resto estivesse desligado. A estrada estava quase deserta. Apenas 2 ou 3 caminhões passaram, e nenhum carro particular. Quando chegamos ao trecho indicado, reduzi. Não havia casa, portão, placa, estrada auxiliar. Só mato dos 2 lados. Aqui mesmo, ele disse. Eu parei no acostamento. Virei para avisar o valor da corrida. Ele já não estava lá. A porta não abriu. O banco não se moveu. Eu não ouvi passo, nem vento, nem roupa arrastando. Ele simplesmente não estava mais dentro do carro. Olhei para o banco traseiro, estava sujo. Como se alguém tivesse sentado ali muitos anos atrás. Poeira escurecida, marca de tecido velho, algo que não tem como aparecer em menos de 1 minuto. O taxímetro apagou sozinho. O rádio desligou. E o carro perdeu potência, como se alguém tivesse puxado energia do ar. Tentei ligar de novo, nada. Até que a luz interna acendeu sozinha, mesmo com o carro desligado. E aí eu vi. O vidro traseiro estava embaçado. E no embaçado, havia algo escrito, como se fosse feito com dedo humano. Não volte depois das 3 horas. Eu nem pensei. Liguei o carro sem entender como. Engatei primeira e fui embora como se minha vida dependesse disso. Só olhei no retrovisor quando já estava a quilômetros dali. Não havia mais marca no vidro. No dia seguinte, contei a história no ponto. Um dos taxistas mais antigos, que rodava na cidade desde os anos 90, ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Você sabe por que aquela região fica vazia depois das 2:30, né? Eu disse que não. Ele respondeu: Antes da duplicação da estrada, tinha um ponto de táxi ali perto. Um taxista pegou um passageiro de terno, quase do jeito que você descreveu. Levaram para esse mesmo quilômetros. O carro foi encontrado dias depois, motor ligado, porta aberta, mas o motorista não. Dizem que ele voltou sozinho para pedir outra corrida. Até hoje. Eu ri, sem acreditar. Mas aí ele completou. O taxímetro marcava exatamente R$13,33. Quanto deu o seu? Eu não respondi. Porque deu o mesmo valor. E desde então, se uma corrida aparecer sem nome, sem ponto de partida válido, eu não aceito. Porque naquele trecho da estrada, tem gente que ainda está tentando voltar, mas não deveria. Relato 3. Eu sempre digo que quem trabalha dirigindo de madrugada conhece um lado da cidade que ninguém mais vê. Tem gente que acha que a noite é só bar, balada, aeroporto, mas a verdade é que a madrugada tem ruas que só aparecem depois das 2 da manhã, quando a iluminação parece mais fraca do que deveria,
quando os prédios parecem mais antigos do que eram de dia, e quando as pessoas que entram no táxi não falam como gente que está voltando para casa, mas como se tivessem vindo de algum lugar que não existe nos mapas. Eu comecei a rodar em 2014, depois que perdi meu emprego num depósito. O táxi era do meu cunhado, eu trabalhava no sistema de diária, e fazia um pouco de tudo, aeroporto, rodoviária, ponto de hotel, mas o grosso era madrugada, porque tinha menos carro rodando e a bandeira 2 pagava melhor. Eu sempre fui tranquilo com isso, até a noite em que peguei um passageiro que não devia existir. Era quinta-feira, chuvosa, já quase 4 da manhã. Eu estava parado perto de uma farmácia 24 horas, arrumando as notas do painel, quando vi um homem acenando no ponto de ônibus, mas de um jeito estranho. Não fazia sinal com a mão, ele só estava parado, olhando pro carro, como se soubesse que eu ia notar. A rua estava vazia, então fiquei sem ter aquela dúvida típica de ele chamou ou só tá ali. Só encostei. O homem entrou no banco de trás sem dizer boa noite, sem fazer aquela respirada de alívio que todo passageiro faz quando sai da chuva. Ele só sentou e disse o endereço como quem estava repetindo algo pela milésima vez. Rua São Brás, número 917. Bairro Santa Helena. Eu conhecia o bairro, mas não lembrava da rua. Peguei o celular para digitar no GPS, mas o sinal de internet não carregava. A chuva estava forte, o rádio chiando, e o homem atrás de mim só repetiu, com a mesma voz calma demais. São Brás, 917. Eu segui sem GPS, porque sabia a região, mas no caminho fui percebendo duas coisas. Primeiro, ele não piscava. Eu olhava pelo retrovisor e via os olhos dele fixos, como quem assiste a um filme invisível atrás da minha cabeça. Segundo, ele não respirava com ritmo normal. Não era uma respiração forte ou fraca, era ausente. Como se o corpo dele só imitasse a posição de alguém vivo. Fiz algumas perguntas padrão, para puxar conversa, coisa que motorista faz para medir se o passageiro é perigoso ou normal. Perguntei se ele morava ali perto, se estava vindo do trabalho, se queria ar ligado ou desligado. Zero resposta. Nenhuma palavra a mais. Quando entramos na região do bairro, as ruas estavam ainda mais desertas que o normal. Santa Helena sempre foi um bairro misto. Algumas casas antigas, outras reformadas, mas nada abandonado. Só que naquela madrugada, parecia que tudo estava desligado. Nem os cães latiam. Nem luz de poste piscava. Era como se a noite ali fosse outra noite, diferente da que eu tinha deixado no centro. Quando encontrei a rua São Brás, senti um desconforto que eu não sabia explicar. Todas as casas tinham portões fechados, vidros escurecidos, como se ninguém morasse ali. E então veio a primeira coisa impossível. Não existia número 917. Passei devagar olhando os portões. 903, 905, 909, depois saltava para 931. Não tinha 917. Não tinha espaço onde pudesse ter existido. Não era construção derrubada, não era lote vazio. O número simplesmente não existia. Olhei pelo retrovisor para avisar o passageiro, mas o banco estava vazio. Eu não ouvi porta abrir, não ouvi barulho de roupa, não senti o carro mudar de peso. Simplesmente não havia mais ninguém ali. E antes que eu pensasse em talvez tenha saído no caminho, eu olhei pro banco e vi que a água da chuva ainda estava lá, pingando do lugar onde ele tinha sentado, como se o corpo tivesse acabado de sumir um segundo antes. Foi só aí que eu percebi algo mais. O banco não estava quente. Quando uma pessoa levanta, o estofado mantém o calor. Mas o lugar onde ele sentou estava frio. Frio de objeto, não de pessoa. Como se o corpo dele nunca tivesse temperatura humana. Parei o carro, respirei fundo várias vezes, mas algo dentro de mim dizia que não era seguro continuar parado ali. Engatei a marcha e fui embora, descendo a rua, tentando achar alguma casa acordada, algum bar, qualquer coisa que me lembrasse que o mundo era normal. Só que antes de sair do bairro, olhei de novo o banco de trás, e aí notei o detalhe que me arrepia até hoje. Ele tinha deixado um envelope pardo, dobrado em 3, exatamente no lugar onde estava sentado. Nenhum passageiro que some do nada deixa objeto para trás. Nenhum passageiro que não respira carrega envelope de papel. Parei num posto 24 horas já fora do bairro e fiquei 10 minutos olhando para aquilo no banco. Eu sabia que não devia abrir, mas abrir era a única coisa que eu podia fazer. O envelope estava úmido de chuva, mas fechado com cola velha.
Quando rasguei e tirei o conteúdo, quase larguei na hora. Dentro havia um recorte de jornal, datado de 1987. O texto dava a notícia de um homem encontrado morto dentro de um táxi, numa madrugada chuvosa, na mesma região onde eu tinha estado. O corpo não tinha sinais de violência, mas estava com a pele fria, como se tivesse morrido muito antes de entrar no carro. O mais estranho, o taxista que guiava naquela noite nunca foi encontrado. O táxi estava parado no meio da rua com o motor ligado, mas vazio. O passageiro morto estava no banco de trás, sentado, com os olhos abertos, e na mão dele havia um envelope pardo, o mesmo tipo que agora estava nas minhas mãos. No final do recorte, algo sublinhado em caneta antiga dizia: ele continua pegando o táxi até chegar ao endereço que nunca existiu. Eu fechei o jornal, e instintivamente, fui jogar o envelope fora. Mas antes que eu abrisse a porta do carro, percebi outro detalhe que fez meu estômago revirar. O retrovisor estava totalmente embaçado do lado de dentro, como se alguém tivesse respirado nele por muitos minutos, e aquela marca não era minha. Não voltei mais naquele bairro. Mudei de ponto. Mudei de horário. Mudei até de carro. Mas tem noites, principalmente quando a chuva começa fina e depois engrossa, em que eu ainda sinto que alguém está sentado atrás de mim, em silêncio, esperando que eu pergunte o destino. E nessas horas eu não olho pelo retrovisor. Nem por um segundo. Porque eu sei que, se eu olhar e ele estiver lá, ele vai dizer o mesmo endereço. Rua São Brás, número 917. O lugar onde ninguém chega. E de onde ninguém nunca volta. Relato 4. Eu sempre digo que o taxista conhece a cidade melhor do que qualquer mapa, mas isso não significa que a cidade seja sempre a mesma. Tem noites em que as ruas parecem mudar de lugar, em que os prédios parecem ter sido construídos só para quem está passando ali naquela hora, como se a cidade tivesse duas versões, a do dia, que todo mundo usa, e a da madrugada, que só aparece para quem não tem escolha além de continuar dirigindo. Comecei a trabalhar às 9 da noite naquela sexta-feira, por volta das 2:30 da manhã, já tinha feito corridas suficientes para respirar aliviado. Só queria fechar a noite com uma corrida boa, de preferência daquelas que pagam bandeira 2 até o aeroporto. Mas o destino não era o aeroporto. Era um lugar que eu conhecia, ou achava que conhecia, até descobrir que a cidade também tinha seus próprios labirintos. Eu estava parado perto de um bar quase fechando, no centro, quando um rapaz de uns 30 anos saiu do nada e abriu a porta do táxi sem fazer sinal. Ele não estava bêbado, não estava suado, não parecia ter voltado de balada. Parecia deslocado. O tipo de pessoa que não parece ter saído de lugar nenhum. Ele entrou no banco de trás e disse, com uma voz sem pressa: Bairro Jardim das Coxas. Rua Monte Azul, número 44. Eu conhecia o bairro. Não é longe, Zona Oeste, região mais velha da cidade, cheia de casas de muro alto, ruas arborizadas e silêncio depois das 9. Mas a rua, eu não lembrava. E olha que eu já tinha rodado ali umas 50 vezes, no mínimo. Peguei o caminho mais direto, avenida larga, depois viaduto, depois as ruas menores. O passageiro não falou nada o caminho inteiro. Mas não era aquele silêncio desconfortável típico de corrida noturna, era como se a presença dele não fizesse som. Nem de roupa se mexendo, nem de respiração. Nem o estofado do banco fazia ruído com o movimento dele. Eu só ouvia os pneus, a chuva fina e o motor. Quando entrei no Jardim das Coxas, algo começou a incomodar. O bairro era normal. Casas, portões, iluminação comum. Mas a rua onde eu deveria entrar parecia mais escura do que o resto. Não era falha de iluminação pública, era como se a luz não alcançasse ali. Eu segui assim mesmo, até porque o taxímetro já estava rodando e meu trabalho não é dar opinião sobre a rua onde o passageiro mora. Só que depois de alguns quarteirões, notei uma coisa estranha. Todas as casas daquela rua tinham o mesmo padrão. Portão cinza, muro de 3 metros, mesmas grades, mesmas plantas secas. Nenhum carro na garagem. Nenhum cachorro latindo. Nenhuma luz acesa. Era como estar vendo a mesma casa repetida, como textura de jogo mal renderizada. Aí veio o detalhe que me fez desacelerar. Os números das casas iam mudando, mas não de forma lógica. Primeiro 18, depois 22, depois 14, depois 97, depois voltava para 18. Era como dirigir em círculo sem virar o volante.
Olhei o retrovisor, pronto para perguntar se ele sabia se a rua tinha mudado de nome, mas a expressão dele não tinha mudado desde o momento em que entrou no carro. Só olhando para frente, como se já soubesse que aquela rua não levava a lugar nenhum. Depois de um tempo dirigindo para o que parecia ser longe demais para uma rua residencial, eu perguntei, tentando manter o tom normal. Tem certeza de que é essa rua? Porque acho que estamos voltando no mesmo trecho. Ele respondeu sem virar o rosto. Continue. Não era uma ordem agressiva, mas também não era um pedido. Era como se ele tivesse mais autoridade sobre aquela rua do que eu. Eu continuei, mas aí veio a parte que me fez sentir que tinha cruzado uma linha invisível. Eu olhei para fora e percebi que não havia mais postes. Não era falta de luz. Era ausência física. A rua agora era iluminada apenas pelos faróis do táxi. E o asfalto tinha ficado com uma textura diferente, como se estivesse mais granulado, mais áspero, como se não tivesse sido feito para carros reais. Foi aí que me deu um estalo. Eu passei pelo mesmo portão cinza 3 vezes. Não um parecido. O mesmo. Com o mesmo arranhão, no mesmo ponto, com a mesma mancha de tinta descascada. A rua não era comprida, era cíclica. Pisei no freio. Não queria continuar. Algo dentro de mim dizia que se eu fosse mais fundo, não ia conseguir voltar. O passageiro então disse, com a mesma calma de sempre. Agora você está vendo. Eu virei para trás, e foi quando percebi que o rosto dele estava diferente. Não pela aparência, a pele, o cabelo, tudo era igual. Mas os olhos estavam olhando para mim de um jeito que não era humano. Não de maldade, nem de raiva. Ele olhava como quem observa uma formiga tentando entender o tamanho do mundo. Eu tentei dar ré, mas a marcha não entrou. O carro estava ligado, faróis acesos, mas como se estivesse preso num piso invisível. Tentei acelerar. Nada. O taxímetro continuava rodando, marcando tempo, mas o carro não saía do lugar. Então o passageiro disse algo que eu nunca vou esquecer. Você já trouxe outros até aqui. Só nunca percebeu. Eu senti o estômago afundar. Não era uma frase aleatória. Era certeza. Era acusação. Era como se ele soubesse detalhes da minha vida que eu não sabia que eram observáveis. Eu respirei fundo, olhei para frente e decidi fazer o que ninguém faria num lugar daqueles. Desliguei o carro. Quando girei a chave, o farol apagou, o painel apagou, o mundo inteiro ficou escuro. E nesse instante, eu senti como se alguém tivesse colocado um peso na parte de trás do banco. Eu sabia que ele já não estava mais ali, mas ainda assim eu não tive coragem de olhar. 5 segundos depois, quando liguei o carro de novo, a rua era outra. Luz de poste normal. Casas variadas. Numeração correta. O mundo estava normalizado como se nada tivesse acontecido. E o banco de trás estava vazio. Não havia marca de corpo, não havia nada, exceto uma coisa que não devia estar ali. O taxímetro marcava R$ 666 cravados. E eu tinha começado a corrida com o valor zerado. Eu voltei pro centro devagar, tentando raciocinar. No caminho, passei em frente ao restaurante onde costumo parar, e fui olhar o tênis que estava pisando no pedal. Meu pé tremia. Eu não tremo dirigindo. Mas ali eu tremia. Cheguei em casa às 5 da manhã, sentei na cama e só então percebi o último detalhe. No vidro de trás, desenhado embaçado pela condensação, havia um círculo com uma linha vertical cortando o meio, o mesmo símbolo que eu tinha visto riscado nos muros repetidos daquela rua. Eu não esqueci aquele símbolo. E desde aquela noite, toda vez que alguém me dá um endereço que parece não existir, eu penso 2 vezes antes de seguir o GPS. Porque já entendi que às vezes a cidade aceita ser guiada. E às vezes, ela guia de volta. Relato 5. Trabalho de táxi há mais de 15 anos. Já levei de tudo dentro do meu carro. Bêbado, casal brigando, ladrão disfarçado, gente chorando, gente calada demais. Mas o que aconteceu naquela madrugada na zona norte do Rio foi diferente de tudo que já vivi. Às vezes eu ainda penso se aquilo foi mesmo real, ou se fiquei maluco de tanto rodar à noite. Era por volta de 2:30 da manhã. Chovia fino, aquela garoa que parece neblina. Eu estava quase encerrando o turno quando o rádio chiou. Parecia interferência, mas logo depois a central avisou de um chamado na estrada dos Bandeirantes, perto de uma entrada antiga de fazenda, desativada há décadas. Aceitei, porque era caminho de casa. Chegando lá,
Vi um homem parado no acostamento, debaixo de um poste meio apagado. Usava um terno escuro, desses antigos, e chapéu. Parecia saído de outro tempo. Pensei que fosse algum senhor que perdeu o último ônibus. Ele levantou o braço devagar, pedindo táxi. Parei ao lado e abaixei o vidro. Boa noite, o senhor chamou o carro? Chamei, sim. Preciso ir até o cemitério de Inhaúma. Achei estranho. A essa hora, pro cemitério? Mas trabalho é trabalho. Ele entrou no banco de trás, sem molhar o carro, mesmo vindo da chuva. E o mais curioso, não fez barulho algum ao fechar a porta. Nenhum tlec, nada. Comecei a rodar. O silêncio era pesado. Pelo retrovisor, eu vi apenas o contorno dele, meio apagado. Não piscava, não mexia as mãos. Só olhava para frente. Tentei puxar conversa, para quebrar o clima. Tá chovendo feio hoje, né, doutor? Chove sempre que alguém parte, respondeu, baixo. Aquilo me arrepiou. Continuei dirigindo, fingindo que não ouvi direito. Quando chegamos perto do cemitério, ele pediu para entrar por uma rua lateral, estreita, de paralelepípedo. Eu estranhei, aquela entrada estava fechada havia anos. Mesmo assim, fui até onde dava. De repente, ele falou: "Pode parar aqui." Parei o carro. Virei para trás para cobrar a corrida, e o banco estava vazio. Juro por tudo que é sagrado, não ouvi a porta abrir, não vi ninguém sair. Só o cheiro forte de terra molhada dentro do táxi. Fiquei olhando para a rua, deserta, só o som da chuva e das árvores balançando. Olhei pro taxímetro. Tinha travado, como se o carro tivesse desligado sozinho. O relógio do painel marcava 2h47, e ficou assim, travado também. Tentei dar partida, e o carro pegou de primeira. Só que o rádio, que sempre toca uma estação qualquer, estava mudo. Só chiado. Acelerei para sair dali. Quando passei em frente ao portão principal do cemitério, vi algo que me fez quase perder o controle do volante. O mesmo homem, parado lá dentro, perto da grade. Ele estava olhando direto para mim, e com a mão levantada, como quem agradece uma carona. Cheguei em casa tremendo. No outro dia, contei pro seu Antônio, outro taxista mais velho. Ele ficou branco e perguntou o local exato. Quando falei, ele respondeu: "Rapaz, há uns 30 anos, um homem de terno morreu num acidente naquela curva. Dizem que era funcionário do cemitério. Até hoje o pessoal fala que ele pega carona para ir trabalhar." Desde aquela noite, nunca mais aceitei corrida de madrugada naquela região. Mas às vezes, quando estou sozinho, escuto o rádio chiar do nada, e o taxímetro piscar, como se alguém lá atrás tivesse acabado de entrar. Relato 6. Sou taxista há quase 20 anos em Belo Horizonte. Já vi de tudo nessa vida noturna, mas tem uma corrida que carrego na memória como uma sombra. Não foi só medo, foi algo que me deixou com a certeza de que existem coisas que a gente não entende, e nem deve tentar entender. Era uma quinta-feira, por volta das 3 da manhã. Eu estava parado no ponto da Praça da Liberdade, cochilando dentro do carro, quando o rádio chiou com um chamado de emergência. Corrida na Rua do Ouro, próximo à Igreja Antiga, passageira sozinha, destino, Hospital São Vicente. Como era perto, aceitei. A madrugada estava vazia, sem viva alma na rua. As luzes dos postes piscavam, e a cidade parecia outra, muda, quase morta. Cheguei na tal rua. E lá estava ela, uma mulher de vestido branco, cabelo preso, carregando uma bolsa pequena. Parecia apressada. Levantou a mão e entrou no táxi com um sorriso educado. "Boa noite, moço. O senhor pode me levar ao Hospital São Vicente? É urgente." "Claro, pode deixar", respondi. Assim que comecei a rodar, senti um frio estranho dentro do carro. O ar-condicionado estava desligado, mas o vidro começou a embaçar. Pelo retrovisor, vi que ela olhava pela janela, nervosa, apertando o crucifixo que trazia no pescoço. "Tá tudo bem, moça?" perguntei. "É que meu marido, ele sofreu um acidente. Me ligaram dizendo que está no hospital. Preciso chegar antes que seja tarde." Tentei tranquilizá-la, mas algo nela me deixava inquieto. O jeito como falava, o tom da voz, parecia distante. A rua estava deserta, e quando passamos em frente à igreja, notei algo curioso. As velas acesas no portão tremulavam, embora não houvesse vento. E,
Por um instante, achei ter visto uma sombra nos acompanhando pela calçada. Seguimos em silêncio até a subida que dá no hospital. Quando parei na portaria, virei para cobrar a corrida, e o banco de trás estava vazio. A bolsa que ela segurava também não estava mais lá. Olhei para fora, pensando que ela já tivesse descido rápido, mas não havia ninguém. Nem um vulto. Nem o barulho da porta abrindo. O segurança do hospital veio até o carro. Perguntei, ainda meio confuso. Moça de branco, cabelo preso, ela entrou aí agora há pouco? O homem me olhou sério. Não, senhor. Ninguém entrou. Mas, essa história é antiga. Como assim? Perguntei. Ele respirou fundo e contou. Uns 10 anos atrás, uma mulher veio correndo para cá, desesperada. O marido dela tinha acabado de morrer num acidente na Contorno. Ela também acabou sofrendo um infarto na entrada do hospital, morreu antes de ser atendida. Desde então, volta e meia alguém diz que dá carona para ela no caminho. Sempre de madrugada, sempre pedindo para vir aqui. Senti o sangue gelar. Olhei pro banco de trás e juro, o vidro tinha uma marca de mão, como se alguém tivesse encostado ali por dentro. Desde aquele dia, nunca mais atendi chamada vindo daquela região. Mas, às vezes, quando passo perto do hospital, o rádio chia sozinho, e no espelho do retrovisor, juro que vejo o vulto de uma mulher sentada atrás, olhando para mim, com o mesmo crucifixo brilhando no escuro. Se gostou desses relatos, deixe o like, se inscreva no canal e conte nos comentários. Você acredita em passageiros do além? Até o próximo relato, onde o sobrenatural pode estar sentado bem ao seu lado.